Olá, sou o João Raposo. Você está no meu canal, onde a gente fala sobre constelação familiar, saúde emocional e a jornada para a gente se tornar um adulto saudável. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o nosso sininho para receber todas as atualizações. E o que é ter um adulto interno? Esse é o assunto de hoje. E isso é uma coisa muito importante que a gente estuda muito na constelação familiar sistêmica, né? Você já percebeu que em algum momento da vida você reage como se fosse uma criancinha? Aquela vontade de fugir, aquela vontade de se esconder, de esperar que alguém venha resolver os seus problemas. Isso é uma coisa que acontece porque muitas pessoas crescem, mas acabam não desenvolvendo o seu adulto interno. E o adulto interno não é só ter um corpo grande, pagar boleto, ter responsabilidades, né? O adulto é conseguir cuidar da sua própria criança interior. E o que significa, o que significa isso na prática, né? Significa que você hoje é responsável por oferecer à sua criança aquilo que talvez tenha faltado lá atrás. Segurança, orientação. Muitas vezes a criança foi humilhada, injustiçada, traída, né? É... A gente precisa fazer uma jornada do colo à vida. A gente precisa lembrar como que isso começa, né, na nossa jornada. Primeiro, o bebê vive no mundo interno da mãe, todos nós vivemos. E tudo é dual, né? Mãe, bebê, é um só. Depois o bebê começa a perceber o mundo externo da mãe e tem outras coisas, né? Outras pessoas. E quando o pai entra na relação, a função paterna, né? A criança descobre algo incrível. O mundo é maior. Existem outros modelos de adultos. E antes o mundo era pequeno, era só eu e a minha mãe. Agora existe o meu pai, meu avô, o professor, o adulto da escola, o vizinho. E é nesse momento que a criança precisa começar a construir o seu próprio adulto, pegar os outros adultos como modelos. E sabe quando a criança começa assim a brincar sozinha, tomando pequenas decisões? Ela está testando o seu primeiro passo de autonomia. Mas o que acontece quando essa construção é interrompida? Quando o adulto acaba não se desenvolvendo, a criança fica eternamente buscando colo, buscando aprovação, buscando alguém que venha cuidar dela. E aí vira aquele eterno pedido de socorro, né? Vira aquele adulto que ainda busca o papai e a mamãe. E na verdade eu vou falar que a gente precisa sempre internalizar os nossos pais dentro da gente. O amor de pai não é perto. O amor de pai, né? Quando adulto não está bem formado, a gente continua preso nesse amor perto. Mesmo com 30, 40, 50 anos, a gente continua esperando que eles deem segurança para a gente. Mas a gente precisa construir essa segurança, né? Não precisamos mais esperar a resposta deles, né? Tudo vem da gente, como adulto. Pessoas que mesmo depois de adultas não conseguem tomar decisões importantes sem a opinião dos pais, né? Mudança de empregos, mudança de cidade, precisam sempre estar naquela aprovação para se sentir seguro. E isso acaba mostrando que a criança ainda está no comando. É uma visão super infantil. E isso na psicossomática pode se manifestar em sintomas físicos, né? Dores de cabeça, gastrite, ansiedade, doenças de repetição. O corpo vai gritando e ele vai falando com a gente, né? Ei, tá na hora de crescer, tá na hora de assumir a sua vida. Vamos lá. A gente precisa internalizar os nossos pais dentro para que o amor dos nossos pais estejam dentro de nós.
E isso é uma coisa muito importante da gente fazer quando a gente internaliza, a gente pega só a dinâmica saudável. E muitas vezes a gente acaba carregando também, né? Essas dinâmicas que não são saudáveis. A gente tem essa visão que os nossos pais são divindades, né? Não, a gente precisa, como adultos, olhar e ver que os nossos pais são pessoas comuns, que fizeram o seu melhor conosco, mas que também erraram. E esses erros a gente precisa deixar, é como uma comida, né? A gente come, o corpo absorve o que foi bom e acaba deixando para lá, né? O que não foi bom. E é isso que a gente tem que fazer com o modelo dos nossos pais, né? Deixar o que não foi saudável para lá, e absorver apenas o que foi bom e ir para a vida, né? Ir para a vida. Fica numa dinâmica assim, né? O adulto saudável sempre vai ter que cuidar da sua criança interior, vai ter que desenvolver o nosso adulto. É sempre interessante porque o adulto sempre está em evolução, né? É sempre olhar para os seus pais com esses olhos reais, né? Eles foram o que puderam ser e te deram o que puderam te dar também, né? E se você ainda olha, né, para os seus pais como heróis perfeitos, é sinal que ainda você está nesse olhar infantil. Eles são seres humanos com qualidades, muitas qualidades, mas também com muitos defeitos, assim como nós. Ninguém é perfeito, né? O adulto saudável olha para os pais e diz: eu pego o que foi bom, o que me faz bem, e o que foi difícil, o que foi pesado, eu deixo lá com eles. Vocês são adultos, vocês cuidam dos seus problemas e eu acabo cuidando dos meus. E quando você reconhece o que seus pais te ensinaram como disciplina, mas também que a rigidez dele não precisa continuar na sua vida. Você pode ser disciplinado e ao mesmo tempo mais leve com você mesmo, né? Isso acaba sendo maturidade de adulto, né? É reconhecer o quanto que o que foi bom você pega, o que não foi bom deixa com eles, né? E essa evolução contínua do adulto, né? O adulto saudável, ele nunca está pronto, ele sempre está aprendendo, sempre está evoluindo, aprendendo com as novas experiências da vida. E você pode pegar bons modelos também de outras pessoas, né? Um professor que é inspirador, um tio carinhoso, amigos, líderes, colegas. Porque a construção do adulto é como montar um mosaico, né? Você vai escolhendo as peças, os exemplos, as referências que fazem ou não fazem sentido para você, que faz ou não razão para você. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente pode descobrir que algo parecia saudável, mas algo também não é saudável, né? Você pode ter aprendido que ser forte é nunca chorar, por exemplo. E hoje, como adulto, você pode perceber que ser forte é justamente você acabar se permitindo sentir e você acolher a sua própria dor. O adulto saudável é uma pessoa flexível, adaptável, está sempre revisando o que é bom ou não é para si mesmo. E isso é uma coisa muito interessante porque a psicossomática, né, tem muito a ver com a nossa criança interior e tem muito a ver com as doenças, né? O Grodeck falava que a doença é o conflito infantil não resolvido, né? Tem tudo a ver com os nossos traumas de infância. E quando o adulto não cuida da nossa criança interior, todo mundo tem uma criança interior, o corpo começa a falar. E ele fala com sintomas. Quando você ouve o seu corpo, quando você cuida da sua criança, você alivia tensões e pode até transformar padrões, né, de adoecimento em cura. Né? As doenças podem ser o convite para a gente crescer, para a gente virar adulto mesmo. E, por exemplo, a dor do estômago pode ser a criança interior pedindo colo, pedindo segurança, algo que você não conseguiu deglutir direito, né?
E quando você desenvolve o seu adulto, você pode oferecer para si mesmo essa segurança. Você não precisa mais correr para o colo do papai e da mamãe, você já é adulto, né? É claro, uma opinião deles pode ser bem-vinda, sim, né? Mas você como adulto vai avaliar isso, né? Ser adulto não é só sobre ser perfeito, é sobre estar no comando da sua vida. A autogestão, a autorresponsabilidade, né? E também aceitar que os seus pais são humanos, que seus filhos vão aprender com você, inclusive com seus erros, porque você vai errar também. O seu papel é transmitir o seu melhor e permitir que cada um carregue o que é seu. Quando a gente olha para a vida com esse olhar adulto, a gente aceita a realidade como é, sem esperar salvadores, sem fugir dos desafios, porque cada passo é um convite para a gente crescer, cada dia é uma nova chance da gente cuidar da nossa criança, seguir para a vida com mais leveza, com mais consciência e com mais amor próprio. É muito interessante isso. É isso, galera. Se esse conteúdo faz sentido para você, curta o nosso vídeo, compartilhe aqui com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no nosso canal para a gente continuar essa jornada de autoconhecimento, crescendo sempre, nos tornando adultos saudáveis. Grande abraço, espero que esse vídeo ajude muito a vocês nessa jornada. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.